Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero ler uma passagem que se encontra no livro de Salmo, Terrilim, de número 115, um salmo muito interessante, um salmo maravilhoso, possivelmente escrito por Davi, que diz assim a epígrafe desse salmo: honra somente a Deus, ao Eterno, né? Esse salmo diz o seguinte, no versículo 1: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? Ou onde está o teu Deus? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como ele agrada. Bem, nós vemos que nesse salmo os inimigos do povo de Deus, de Israel, assim como também os inimigos daqueles que todos que proclamam o nome do Eterno, o nome de Deus, o nome do seu Filho, Yeshua, Jesus Cristo, os inimigos daqueles que ensinam a palavra de Deus no meio dos povos, entre as nações, entre os familiares, enfim, nós que estamos com essa incumbência de ensinar e de viver aquilo que estamos ensinando sobre os princípios que Deus nos orienta, nos coordena, nos ensina para a gente continuar levando o nome dele aos povos, às nações, para que através desse conhecimento as pessoas se dobrem diante dele e confessem que ele é o Senhor. Nós vemos que nesse Salmo 115 é um salmo de louvor, aonde nós vemos que o padrão aqui, o versículo 1 fala de um povo, mas também nós vemos que o sacerdote fala também do sacerdote, fala também e nos ensina que são muitos semelhantes àqueles com o qual serve esse Deus, se torna semelhante a ele. E esse povo que às vezes bate de frente com o povo de Deus, começa a questionar, porque eles não conseguem enxergar aquilo que o povo está enxergando, aquilo que o povo está vendo, não conseguem enxergar o que Deus está fazendo no meio do povo, porque isso é espiritual. E as pessoas, as nações, olhavam para Israel e dizia: onde está o teu Deus? Nós não podemos ver esse Deus. Mas Israel também não via, mas sentia, tinha experiência, tinha relacionamento com esse Deus. Porque Israel, em todos os momentos de batalha, de guerra, sempre antecipadamente a esses acontecidos, Israel estava sempre voltado a esses salmos, a esses cânticos. E esses cânticos faziam com que Israel se encorajasse, faziam com que Israel continuasse a confiar, porque eles sabiam que a vitória estava garantida. Porque Deus ia provar para aqueles povos, para aquelas nações,
quem era verdadeiramente o Deus de Israel. Aqui nós vemos que o cântico continua dizendo: no céu está o nosso Deus e tudo faz como Ele agrada. Ou seja, tudo está dentro da vontade de Deus. Deus não precisa provar nada para as nações e muito menos para o cristão ou para o israelita, porque todos nós que acreditamos nesse Deus, nós acreditamos porque nós sabemos quem Ele é. Aí começa o versículo de número 4. Porque o Deus deles é prata e ouro, são ídolos, obra das mãos dos homens, de homens. O Deus deles tem boca e não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem nariz, mas não cheira, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da sua garganta, torna-se semelhante a eles o que fazem e quantos neles confiam. Aí você vê que essa conscientização desse cântico, aonde os israelitas tinham esse zelo, e tem esse zelo de ensinar os seus filhos, ensinar aqueles que estão ao seu redor, dizendo: olha, o nosso Deus, Ele está nos céus, e tudo faz como Ele agrada, mas o Deus deles são diferentes, porque é um Deus morto. Um Deus dele, nós lemos aqui como eles são. E aqueles que o adoram, aqueles que se curvam diante dessas imagens, diante desses deuses mortos, se tornam semelhantes como eles. Porque se tornam semelhantes como eles? Os que os fazem e quantos neles confiam, ou seja, se tornam pessoas que têm boca, mas não falam boas coisas, não falam o nome do Eterno, tem olhos, mas não consegue ver a dimensão do reino de Deus, tem ouvido, mas não consegue ouvir as palavras do Eterno, mas não consegue também sentir o cheiro suave da oração, da comunhão, a essência da oração. Também não consegue ter esses sentidos, né? Os olhos, nariz, olfato, né? O tato, porque se torna semelhante, se torna pessoas mortas. Mas com aqueles que confiam no Senhor, no Deus de Israel, assim como você, que não era povo, mas a graça, a misericórdia de Deus fez com que eu e você nos tornasse povo de Deus. E o versículo 9 diz que Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo, o seu escudo. Então nós sabemos em quem nós estamos confiando. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo, o seu escudo. Confia no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo, o seu escudo. De nós se a tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Então, o mesmo Deus de Israel é o mesmo Deus que você está servindo. Vai dar tudo certo. Confia no Eterno, confia em Deus. Continua depositando a sua confiança nele, porque ele sabe o que é o melhor para cada um de nós.
Porque diz aqui: o Senhor vos aumente as bênçãos mais e mais, e sobre vós e sobre os vossos filhos. Sede bendito do Senhor, que fez os céus e a terra. Sede bendito, a palavra bendito, né? Bênção, brahá. Bendito significa aquele que é alvo, né, de bênção. Nós somos alvos de bênção para Deus. Nós estamos no alvo de Deus. Nós somos alvos de Deus. Porque Deus fez uma promessa para Abraão, dizendo que em Abraão serão benditas, serão abençoadas todas as famílias da terra, em Abraão. E aqui nós estamos falando que Ele está conosco, que Ele é um Deus vivo, e nós não devemos nos curvar diante de imagens, diante de idolatrias. Mas idolatria não é só imagem, não é só aquilo que está no ícone de um quadro, não. Idolatria é qualquer coisa que você coloca em primeiro lugar na sua vida. Em primeiro lugar na nossa vida é Deus. A palavra idolatria significa aquilo que não tem valor. Mas Deus, na nossa vida, Ele tem cuidado de todas as coisas. Os céus dos céus do Senhor, mas a terra deu a Ele aos filhos dos homens. Então, a terra onde nós moramos, onde nós habitamos, onde nós trabalhamos, vivemos, olha, Ele deu a nós. Desfrute das coisas que Deus tem nos proporcionado nesses últimos dias. Porque diz aqui o versículo 17, que os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora para sempre. Bendito seja o nome do eterno Deus. Que o Senhor Jesus Cristo continua falando em nossos corações. Que Deus vos abençoe e vos guarde em nome de Jesus.